Olá pessoal, vamos para mais um vídeo curtinho. Eu estou demorando para fazer vídeos, né? Não que eu tivesse a intenção realmente de fazer muitos vídeos, né? A minha intenção era, a propósito era fazer um vídeo só, e a coisa foi andando. E a época da pandemia, aí eu aproveitei e fiz, já são 70 vídeos, né? Nem parece, é incrível isso. E eu acho que eu já abasteci bastante, né, de informações, usando só a literatura comumente utilizada por estudantes de teologia, pesquisadores autônomos, né? Autônomos não, pessoas que pesquisam sem estar em faculdade, teologia, seminários, pessoas que têm curiosidade, né? Que o livro de Enoque sempre fala, né? Eu não milito em uma causa para que ele seja canonizado aqui no Brasil. Simplesmente que eu comecei a fazer vídeo, na verdade, só para aqueles que se interessem, né? Para aqueles que esses vídeos alcançam, né? Para não caírem nessas ondas que tem muito na internet, o que falam de papagaiada sobre o livro de Enoque é uma coisa absurda, né? Inventam tanta coisa que não dá para acreditar. Aí uma ex-colega de serviço, eu estava comentando isso com ela, ela falou assim, também quem conhece um pouco, não, ela falou, quem conhece? Eu falei, mas não conheço tudo, né? Também quem conhece não fala, então é por isso que acontece isso. Mas o meu canal não tem tanta... Não tem alcance, né? Praticamente vocês percebem que eu não peço view, não peço like, não peço nada. Eu acho que eu creio plenamente na ação do Espírito Santo. O vídeo chega onde tem que chegar, né? Aqueles que desejam realmente conhecer a coisa séria vai chegar nele. E infelizmente também o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de vaidades, né? Infelizmente as pessoas têm um diploma, têm um cargo, e já começa, não aceita ser ensinado, né? E aqui no Brasil, infelizmente, nesse assunto, praticamente é quase zero, né, o conhecimento sobre o livro de Enoque. É quase zero. Vocês percebem o número de publicações de teólogos, especialistas sobre os manuscritos do Mar Morto. É praticamente zero. Se vocês fizerem uma busca nas principais editoras, a própria Amazon, procurem sobre manuscritos do Mar Morto. Vocês não vão encontrar praticamente nada de teólogos, estudantes aqui no Brasil. Talvez vocês encontrem alguma coisa na internet sobre tese de mestrado, doutorado. Mas livros realmente, que eu saiba, há vozes, né? Aliás, eu conversei com eles e parece que eles estão trabalhando para reeditar, né, os textos de Qumran, que desde a década de 90, inclusive custa uma fortuna, né? Se a pessoa for comprar no estante virtual ou Mercado Livre, os que tem cobram uma fortuna, né? E então eles estão para reeditar. Eu falei lá com o pessoal da editora Vozes, e os outros livros comentam por cima, né? Um ou outro livro comenta alguma coisa por cima sobre os manuscritos do Mar Morto. Nada assim aprofundado realmente, né? E eu dou risada porque, infelizmente, né, vocês percebem que se for falar dos manuscritos do Mar Morto, vai ter que tocar no livro de Enoque, né? Foram achados muitos fragmentos
de Enoque, principalmente na caverna 4. Então, existe uma resistência, né, velada, né, sobre isso. Que isso envolve também a literatura enóquica, está envolvida, no caso, Gênesis 6, de 1 a 4, né, os filhos de Deus e as filhas dos humanos, Judas 6, 6 e 7, os anjos que abandonaram o céu para ter relações com mulheres. E então, se for mexer na literatura de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, vai tocar nesse assunto, aí vai suscitar, né, o livro de Enoque vai aparecer inevitavelmente, e esses temas vêm à tona, né? E por força dogmática, né? Então, muitos pastores, teólogos, youtubers, né, que têm função nas igrejas, né? Então eles se contêm, né, para não ficar mal visto, né? Então, assim, vocês percebem isso, né? Quem está seguindo meus vídeos, acho que já percebeu isso, né? Então, no vídeo passado também eu falei que eu vou começar a entrar na luta, né, em favor do assim chamado pré-tribulacionismo, que trata do assunto da igreja não passando pela grande tribulação, né? E a igreja não vai conhecer o anticristo. Hoje, ultimamente, as pessoas, principalmente os mais jovens, né, eles estão tudo esperando o anticristo. Ao invés de esperar Jesus, estão esperando o anticristo. E querendo enfrentar o anticristo, né, achando que Jesus não fez a obra completa, né? Então eu vou tratar sobre a palavra apostasia, que é tratado em 2 Tessalonicenses, carta de Paulo, né, explicando para o povo daquela igreja o que significa a apostasia, né? Então eu estou preparando material, trabalhoso. Eu não sei se eu vou fazer vários vídeos ou um vídeo longo, aí fica guardado aqui na internet. Quem quiser depois pesquisar, utilizar também as fontes que eu vou passar, né? E de antemão também eu já falei no outro vídeo, eu torno a indicar, né? Durante a minha vida, eu nunca vi uma pessoa ensinar tão bem sobre esse assunto quanto o professor Nathan Rufino. Quem se interessar por esse assunto, entre no canal dele, se inscreva no canal dele, seja membro. Ele colocou desde um valor mínimo até outros valores, quem quiser. Vale muito a pena, ele ensina muito bem. Ele fala assim, rápido, mas bem inteligível. Uma pessoa divertida até em alguns momentos. Eu nunca vi uma pessoa ensinar tão bem sobre isso. Vale a pena. Nathan Rufino. E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando mais algumas obras de teologia, porque infelizmente eu vejo pessoas falando ainda que o livro de Enoque, a epístola de Judas não faz menção do livro de Enoque, que o livro de Enoque não era tido como uma escritura sagrada. Então eu vou citar mais algumas obras aqui. E eu vou começar com uma obra do Dr. Michael Horton. Quem está nessa área de teologia conhece essa obra, né? Doutrinas da Fé Cristã, uma teologia sistemática para os peregrinos no caminho. E tem uma abordagem aqui do R.C. Sproul, falando dele, né? Ele diz o seguinte: o Dr. Horton produziu uma obra memorial
Sua abordagem à teologia sistemática é estimulante e crucialmente necessária à nossa época. Todo peregrino irá se beneficiar dela. Então eu vou fazer vou ler aqui umas menções simples que ele fez, mas eu achei muito interessante. Vou começar aqui na página 479. Aqui eu vou pegar deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui na página 479, no segundo parágrafo, né? O título é Filho do Homem. Filho do Homem, desculpa a demora aqui. Filho do Homem, o segundo Adão. Vou pegar assim no final do parágrafo. Ele fala assim: conquanto nos textos canônicos do Salmo 8, versículo 4, e de Ezequiel e de Daniel, como filho do homem, apareça como uma descrição, na época de Enoque ele torna-se um título messiânico. Aí ele manda ver 1 Enoque 46, capítulo 46 e o capítulo 62. Não sei se ficou claro. Eu vou pegar uma frase antes. Como o representante terreno do Senhor, a figura do Messias também é designada filho do homem, de Adão. Conquanto nos textos canônicos do Salmo 8, 4, de Ezequiel e de Daniel, como filho do homem apareça como uma descrição, na época de Enoque ele torna-se um título messiânico. Ele fala a época de Enoque, ele está falando do livro de Enoque, né? A literatura de Enoque. Torna-se um título messiânico. Aí ele manda ver o capítulo 46 de Enoque e 62 também. Então vocês veem que ele incentiva a pessoa a ler, né? Na página 482, eu vou pegar do final da página 481. Fala assim: mais uma vez assumindo ter um relacionamento íntimo com o Pai, Jesus diz: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. 3 pontinhos. E, portanto, o título Filho do Homem, o Filho do Homem, não se refere simplesmente à humanidade de Cristo. Se o Filho do Homem fosse meramente humano, é difícil imaginar como um texto terminal judaico, como o 1 Enoque, poderia celebrar o dia quando todas as pessoas vão se prostrar diante dele e adorá-lo e colocar suas esperanças no Filho do Homem, até mesmo clamar e suplicar por misericórdia a seus pés. 1 Enoque 62, versículo 9. Veja que interessante. Ele está incentivando a leitura essas passagens de Enoque. Eu vou na página 495. Eu vou também pegar no meio do parágrafo.
A pré-existência do afirmações semelhantes sobre a pré-existência do Filho do Homem são encontradas em 1 Enoque 48:6, 62:7. Assim, não há razão para olhar para o paganismo grego, para o conceito da existência eterna do Filho antes de sua encarnação. Eu peguei errado aqui, viu? Eu peguei para ler um pouco antes. Eu peguei a palavra pré-existência, existe duas vezes, eu vou pegar um pouco antes. Começa assim: a pré-existência do Redentor escatológico já podia ser lida em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ou no Salmo 110, versículo 3. Ele foi gerado por Deus antes do início da criação. Isso aqui, esse negócio dele foi gerado, aqui é o Michael Horton que está falando, hein? Esse aqui é um problemaço. E não é o livro de Enoque também. Aí ele fala assim, né? Eu vou repetir para ficar bem claro. A pré-existência do Redentor escatológico já podia ser lida em Miqueias 5:2 ou no Salmo 110:3. Ele foi gerado por Deus antes do início da criação. Isso é ele que está falando. Aí ele fala, afirmações semelhantes sobre a pré-existência. Não é sobre geração de Jesus, nada disso. Afirmações semelhantes sobre a pré-existência do Filho do Homem são encontradas em 1 Enoque 48:6, 62:7. Eu vou ficar por aqui. O livro de Enoque não fala que Jesus foi gerado. Só fala que ele é pré-existente. Estava com Deus antes de tudo. Aí na página 964. É bom repetir bem para não ter confusão, né? E mesmo repetindo, ainda tem pessoas que gostam de provocar uma confusão. Aqui no segundo parágrafo, né, o título é As Primeiras Escatologias Judaicas e Cristãs. É só um trechinho. Ele fala assim, mais de um século antes de Cristo, a visão de uma era áurea literal no fim da história foi prevista em 1 Enoque. Então, vou ficar por aqui. Então vocês percebem, né, que um autor tão prestigiado como esse, ele citou e incentiva as pessoas a lerem o livro de Enoque. Eu vou ler também um trechinho aqui desse livro, As Fundações da Mística, das Origens ao Século V, tomo 1, A Presença de Deus, uma história da mística cristã ocidental, da Paulus. O autor é Bernard McGinn, publicado pela Paulus. Eu vou ler a página 38 e 39. É só para situar o livro de Enoque. No final da página 38, ele fala assim: a evidência dos manuscritos do Mar Morto já mostrou que o mais antigo Apocalipse sobrevivente não é o livro de Daniel, como há muito se pensava, mas o livro dos vigilantes, encontrado nos capítulos 1 a 36 da compilação de 5 textos apocalípticos conhecidos como 1 Enoque. Como já foi falado muito, 1 Enoque é uma coletânea de 5 escritos, 5 partes ou 5 livros, né? Que ficou conhecido como 1 Enoque ou livro de Enoque etíope.
Aí ele fala assim, no capítulo 14 dessa visão do século 3 antes de Cristo, Enoque, que de acordo com Gênesis 5:24, caminhou com Deus e depois desapareceu, porque Deus o levou, ascende aos céus, onde a divina teofania lhe é manifestada. Essa é a primeira descrição pessoal de uma ascensão corpórea na literatura judaica. O texto é de tal importância que merece citação. Aí ele começa a ler 1 Enoque 14:8 até 18, 21, 24 a 25. Eu não vou ler porque ficaria muito extenso a leitura. Mas ele fala, o texto é de tal importância que merece citação. Esse texto, 1 Enoque 14:8 até 18, né? 18 a 21, 24. Vou mostrar para vocês aqui. A minha vista está falhando um pouco. Primeiro parágrafo e é o texto. Aí vocês podem parar e ler o texto. Essa página 39. O livro é esse, o título. Tem esse livro também, a Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica, da Paulus também. Da Paulus. Norman K. Gottwald. Na página 116, também só para situar o livro de Enoque, você está vendo na parte errada aqui. No terceiro, terceiro parágrafo, no metade aqui, só para situar a importância de Enoque. Ele fala assim, particularmente populares na Palestina, foram escritos apocalípticos à maneira de Daniel. Confira as partes primitivas quase contemporâneas de 1 Enoque e o Testamento de Moisés, que tentavam interpretar os eventos caóticos da época dentro de moldura simbólica de reinos terrestres destinados à destruição, cedendo lugar ao reino de Deus. Então vocês percebem aqui, particularmente populares na Palestina, foram escritos apocalípticos à maneira de Daniel. As partes, as primitivas, quase contemporâneas de 1 Enoque. Então vocês veem, o Daniel quase contemporâneo de 1 Enoque. Tem várias citações, mas eu vou ficar só nessa para ser bem sucinto. Um livro também que eu não vou, acho que eu já mostrei para vocês, né? Essa aqui, pela Vozes, a Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã. Introdução à história da Bíblia. Também é muito extenso. Tem muitas citações de Enoque. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Assim, eu vou ler aqui na página 194. Ele fala assim, né? O termo cânon carrega implicitamente a distinção entre livros inspirados e não inspirados, autorizados e não autorizados. Esta distinção é muito difícil de aplicar em caso de livros como o de Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Enoque, Jubileus e alguns escritos de Qumran. Às vezes é preferível falar de uma vasta literatura religiosa desprovida de limites precisos. Ele citou um teólogo, Zundberg,
Isto pode parecer excessivamente vago, mas dá ideia melhor da realidade do que a sugerida pelo termo cânon, aplicado a uma coleção estabelecida ainda na época macabaica. Ele cita outro teólogo, Beck White. Não sei se ficou claro para vocês essa... Seria muitos trechos para mostrar, mas é muito longo. Tem essa obra também da Vida Nova, 1 Coríntios. O autor é Preben Wang, série Comentário Expositivo. Aí na página 219, quando Paulo vem falando o capítulo 15, os versículos 50 a 53, eu vou ler aqui, pela NVI. Ele fala assim, né? Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Aqui nessa obra, então, ele está... Vou mostrar outra vez. Não, mostrei errado. Esse aqui é Coríntios, 1 Coríntios. Na página 219, ele vem falando, e ele pega esse trecho, precisa revestir, né, Ele fala assim, a metáfora de vestir-se no versículo 53 reflete a mudança descrita. Como foi mostrado acima aqui no texto, né, ele fala assim, Paulo não propõe a reencarnação de almas desencarnadas. Antes, usa a ideia de vestimentas apropriadas para fazer uma ligação com a imagem judaica de transformação da mortalidade para a imortalidade. Ele usa 1 Enoque, como exemplo, ele usa 1 Enoque 62, 15 e 16. Isso eu vou ler aqui. Não sei se ficou claro, mas vou repetir aqui. Nesse versículo, ele fala assim, essa frase, precisa se vestir de, né? Ele fala, a metáfora de vestir-se no versículo 53, 1 Coríntios 15, ele fala assim, como foi mostrado acima, aqui no livro aqui, vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem parar e ler o que ele está falando. Ele fala assim, como foi mostrado acima, Paulo não propõe a reencarnação de almas desencarnadas. Antes, usa a ideia de vestimentas apropriadas para fazer uma ligação com a imagem judaica de transformação da mortalidade para a imortalidade. 1 Enoque 62, 15 e 16. 1 Enoque 62, ele fala assim, os justos e eleitos se levantarão da terra, e não haverá mais o semblante caído. Eles vestirão as vestes de glória. Estas suas vestes se tornarão as vestes de vida do Senhor dos Espíritos. Suas vestes não se desgastarão, nem sua glória findará diante do Senhor dos Espíritos. Esse é o texto de Enoque, que ele citou como referência aqui. Aqui eu vou citar essa mesma coleção da Vida Nova, só que o autor aqui é Jim Samra,
série Comentário Expositivo de Tiago, 1º e 2º Pedro e Judas. Na página 217, o versículo 6 de Judas, a Epístola de Judas. Anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Trata-se de uma referência a Gênesis 6, de 1 a 4, e ao pecado cometido por seres angelicais ao assumirem forma humana e terem relações sexuais com mulheres humanas. Embora alguns intérpretes entendam que filhos de Deus, em Gênesis 6, de 1 a 4, se refere a humanos, membros da linhagem de Sete, que vem de tradição gnóstica, né? Os gnósticos setianos, ou de membros, ou de filhos da aristocracia. Na época de Judas, o livro de Enoque defendia a ideia de que esses filhos de Deus eram seres angelicais, uma vez que Judas cita 1 Enoque nos versículos 14 a 15, é evidente que ele conhece essa interpretação. Também fica claro, com base na ligação com a imoralidade sexual e perversão de Sodoma e Gomorra, no versículo 7, que Judas deseja que seus leitores entendam os pecados dos anjos como transgressões sexuais. Os anjos não conservaram suas posições de autoridade, ou seja, abandonaram sua posição acima dos seres humanos na ordem criada, para ter relações sexuais com mulheres humanas. Então, confirmando, série Comentário Expositivo, né, da Vida Nova, Tiago, 1º e 2º Pedro e Judas. Autor é Jim Samra. Então, pessoal, eu não sei se eu li isso aqui, acho que não li ainda. Isso aqui eu não tinha separado. Esse livro aqui eu tinha separado, mas esqueci a página certa. O livro é esse de Justo Gonzalez, publicada pela Cultura Cristã, uma história do pensamento cristão, dos primórdios ao Concílio de Calcedônia. Aqui eu achei interessante, eu vou pegar aqui na página 36, fala assim, na página 36, só para situar também o livro de Enoque, página 36, ele fala o seguinte, lá no início, ele fala assim: entre os mais importantes apocalipse judaicos estão o livro de Daniel, 1 Enoque e o Apocalipse de Baruque. Sua influência sobre alguns segmentos da comunidade cristã primitiva é atestada pela natureza apocalíptica do Apocalipse de João, bem como no título de Filho do Homem, popular nos ciclos apocalípticos judaicos e aplicado a Jesus desde muito cedo. Eu ia citar também que ele faz menção dos pseudepígrafos mais importantes do cristianismo, entre eles está 2 Enoque, outro livro muito importante. Então fica aqui, essa aqui é a segunda edição revisada, publicada pela editora Cultura Cristã. Eu acho que eu falei tudo certinho aqui, as editoras, às vezes eu costumo esquecer. Bom, pessoal, então como eu falei, eu vou começar a fazer, eu estou fazendo poucos vídeos, porque eu estou separando material para falar sobre a palavra apostasia e o seu significado de retirada, partida da igreja, antes da aparição do anticristo.
que muitos estão ensinando essa aberração, né? Aberração, que a igreja passaria, porventura passaria, presenciaria a ira de Deus, né? E então, vamos ficando por aqui, para não ficar muito longo. E até a próxima, pessoal.